Olá pessoal, dando prosseguimento às nossas aulas, vamos combinar o que a gente teve, né? O capítulo 3 e o capítulo 4. Essa semana eu vou mandar questões resolvidas do capítulo 3 e do capítulo 4. Né? E vão ficar para vocês vão resolver durante essa semana, eu vou colocar uma data lá no Unimed certinho e tal, mas já vão fazendo as questões propostas e o mergulhando fundo, vocês vão fazendo. Tá? Então, para a aula que eu estou enviando hoje, vocês já podem, no capítulo 3 resolver as atividades lá, atividades propostas e o mergulhando fundo. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas das questões de sala, né, que a gente deveria ter resolvido em sala. Então, vamos nelas então. No capítulo 3 a gente estudou, basicamente, foi os processos de separação de mistura. O forte do capítulo 3 era isso, os métodos de separação de mistura, certo? Então, nessa questão número 1 aqui, a gente tem essa situação, a gente vai relacionar o que se encaixa com o que aqui, ó. Então aqui eu tenho alguns métodos, né, de separação de mistura, destilação fracionada, centrifugação, dissolução fracionada. A gente vai comentando cada uma delas e vamos associando aqui nessas misturas aqui, qual delas que eu vou usar para fazer a separação. Então, uma primeira situação, eu tenho serragem e areia. Se eu tenho serragem e areia, eu vou usar um desses métodos aqui. E se vocês lembram, né, serragem e areia, eu vou separar por um método chamado flotação. O método chamado flotação, já vou colocar o número ali, ó, é o item 9. O que é flotação? Relembrando, flotação é aquela situação. Eu vou jogar, junto com serragem e areia, eu jogo um solvente, água. Quando eu jogo água, a água joga a serragem para cima, a areia fica no fundo, então a água separa os dois componentes. Né? Então, esse é o processo usado, tem que ser esse processo, não vou usar um outro processo aqui para separar isso, esse. Então, o método mais adequado para esse é flotação. Flotação é isso, né? De flutuar, um deles vai flutuar, certo? O segundo, água com sal, bom, água com sal a gente fez no laboratório, né? Água com sal fica uma mistura homogênea, então fica complicado eu separar, não dá para separar por flotação, como a gente fez. Decantação, não dá para fazer por decantação, porque decantação é quando eu tenho a decantação, eu tenho um que vai baixar, vai decantar, é isso, né? Separar por gravidade, e água e sal não vai separar nunca, fica uma coisa muito homogênea, então não dá para separar por isso aí. Então, um método adequado, quando eu tenho uma mistura homogênea de um líquido com um sólido, ó, um líquido, água, e um sólido, o sal, ficou homogêneo. Então, tem que ser destilação simples. Então, nesse método de destilação simples, né, a gente viu a figura, a gente fez no laboratório a destilação simples. Então, o terceiro, cascalho mais areia, o que eu quero separar aqui? Ó? Eu quero separar o cascalho, que são partes maiores de partes menores. Então eu tenho um que está bem granulado, que é a areia, e tem cascos, né, pedaços maiores. Então isso a gente usa uma peneiração. A peneiração, que também pode ser chamada de tamização, né, a peneiração é isso, é separar grãos maiores de grãos menores. Né? Então são sólidos aqui, peneiração. A gente acaba usando em casa a peneiração, quando a gente vai preparar, por exemplo, uma massa, né, um macarrão, a gente acaba retirando a água do macarrão com a peneira, né, mas isso aí já é um método caseiro, né, um método de laboratório mesmo. A função da peneiração mesmo é separar grãos maiores e grãos menores, certo? Esse daqui a gente também fez no laboratório, se vocês lembram, limalha de ferro. O que é limalha de ferro? É ferro em pó, lima de ferro, lima de tanto raspar o ferro, né, a lima de ferro, e o enxofre, aquele sólido, são dois sólidos, é um sólido amarelo, certo? Quando eu tenho uma situação como essa, eu tenho dois sólidos e um deles é metálico, aí eu consigo separar por imantação ou separação magnética, né? Aproximo o ímã vai atrair o ferro,
e o enxofre vai ficando no recipiente. Então eu consigo separar os dois. Então aqui é o método 5. Parafina e areia. Talvez esse seja um pouquinho mais chatinho. Parafina e areia. Bom, os dois são sólidos, parafina e areia. Vamos imaginar essa parafina aqui, que se ela estiver bem granulada, estiver em pó, assim, como se tivesse pegado a vela e raspasse a vela e colocasse com areia. Então fica complicado eu ficar separando, né, de forma manual, por catação, né? Então, se eu olhar aqui, ó, o método mais correto é dissolução fracionada. Não, perdão. Dissolução fracionada seria dissolver um deles, mas o método mais correto para ele é o 4, fusão fracionada. O que é fusão fracionada? Depois eu vou explicar melhor a dissolução fracionada também para vocês. Fusão fracionada, ó, fusão, fundir, derreter. Então eu pego e aqueço isso aqui. Quando eu aqueço parafina com areia, quem é que eu vou conseguir derreter? A parafina. A parafina derrete, a areia não. Então, um fica líquido, o outro fica sólido. E aí eu consigo separar fácil. A areia vai ficar bem no fundo, eu consigo separar os dois, né? Então isso aqui é feito por fusão fracionada. Então fusão fracionada é sempre isso. Quando eu tenho dois sólidos e eu aqueço, um deles vai fundir, vai derreter primeiro, porque vai ter um ponto de fusão, menor, derrete primeiro, e o outro fica sólido. Aí fica fácil separar, né? É o caso aqui da parafina com areia. Agora, água de enxurrado. O que é água de enxurrado? A água de enxurrado ela traz junto o quê? Traz muito barro, areia junto. Então, eu tenho uma lama, vamos falar assim, né? Eu tenho água mexida com areia ali. Água mexida com areia, eu vou usar o método, eu posso usar uma decantação. A decantação, se eu deixar parada essa água de enxurrada, se eu coloco, por exemplo, no copo de Becker e deixo parada, o sólido, a areia vai para o fundo, a água fica em cima. Isso é uma decantação. Eu não posso usar o funil de decantação aqui, né? O funil de decantação, se vocês lembram, é para separar um sólido com um líquido que é heterogêneo, por exemplo, água e óleo. É por decantação, sim, aí sim uso o funil de decantação. Agora, quando envolve um sólido aqui, ó, que eu tenho água de enxurrada, um é sólido, que é o barro, a areia, e o outro é líquido. Então, eu deixo parado, ele decantar, o sólido vai todo para o fundo, e fica a parte líquida em cima, a água, aí eu posso até derramar para outro frasco e retirar a água, certo? Açúcar mais areia. Bom, imagina se eu estou na praia e derramo um pouco de açúcar na areia da praia. Como é que eu vou conseguir recuperar novamente o açúcar e a areia? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma dissolução fracionada. Eu jogo água, eu pego aquela areia com açúcar ali, coloco no copo de Becker, jogo água. Quando eu jogo água, ele vai dissolver um deles. Então vai dissolver uma fração deles. Dissolução, está dissolvendo uma parte deles, fracionada. Então o açúcar dissolve, a areia não. Se o açúcar dissolve, a areia não, aí depois faz uma filtração simples, né? Faz uma filtração simples, aí a areia fica retida, a areia então já fica separada, fica no papel, e o açúcar passa com a água. O açúcar passando com a água pode evaporar a água e vai ter o açúcar no final, e separou os dois, certo? Água e álcool. Pessoal, essa é uma mistura dificílima de separar, água e álcool. O álcool que a gente tem em casa, o álcool 93%, o álcool 46%, álcool 70%, que está sendo muito comentado aí, que é o álcool, que é a porcentagem correta, né, para limpezas, né? Então o álcool 70% significa que tem 70% álcool, 30% água. Então já tem uma mistura ali. Se tem uma mistura, é uma mistura muito homogênea. É uma mistura complicadíssima de separar. Então quando eu tenho isso, ó, líquidos homogêneos, líquidos, tem que ser líquidos. Líquidos homogêneos eu vou separar por destilação fracionada. A destilação fracionada vai sofrer um aquecimento. Tem um da mistura vai ter o ponto de ebulição mais baixo, vai ebulir primeiro, vai passar para vapor, vai condensar e a gente vai recolhendo ele. E vai ficando o líquido de ponto de ebulição mais alto, vai ficando no frasco.
Então separa um do outro. Então olha a diferença da destilação fracionada para a destilação simples. Destilação fracionada são líquidos que fica homogêneo. Destilação simples é líquido com sólido, que também é homogêneo, né? O sangue. Bom, só o sangue, né? Nas clínicas, né? Quando a gente tira sangue para fazer um exame de sangue e tal, assim que eles tiram o sangue, eles já fazem direto uma centrifugação. O sangue a gente sabe que tem partes sólidas e partes líquidas, então eles precisam, para fazer o exame, separar isso aí. Então eles fazem uma centrifugação. A centrifugação nada mais é que uma decantação, só que uma decantação acelerada, devido a essa centrifugação, essa velocidade da centrifugação separa mais rápido a parte sólida da parte líquida. Certo? Essa questão do testando seus conhecimentos, essa questão 1 aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, sobre alotropia. Então as proposições aqui são em cima de alotropia. Vamos ver o que é correto, né? Além do grafito e do diamante, o fulereno e o grafeno são alótropos do carbono? Sim, verdade. O carbono tem 2 alótropos naturais, que é o diamante e o grafite, e tem 2 alótropos que são artificiais, fulereno e grafeno. Depois, fósforo branco e fósforo vermelho são variedades alotrópicas do elemento químico fósforo? São. E essas apresentam propriedades químicas diferentes? Sim. Mas propriedades químicas muito semelhantes? Não. As propriedades são diferentes, tanto química quanto física, né? Em qualquer alótropo. O oxigênio, fundamental à respiração dos animais, e o ozônio, gás que protege a Terra dos efeitos dos raios ultravioleta da luz solar, são alótropos que diferem quanto ao número de átomos que compõem suas moléculas? Sim, o oxigênio é O2 e o ozônio é O3, está certo? As substâncias simples, enxofre rômbico e enxofre monoclínico, são variedades alotrópicas de enxofre? Sim, esses são os alótropos de enxofre, né? A alotropia é a propriedade pela qual um mesmo elemento químico origina substâncias puras compostas? Não. A alotropia é um conceito para substância simples, não para substância composta. Falso. Tá? Então nós temos a 1, a 3 e a 4 como correta. Certo? Vamos lá. Aqui a gente tem 4 gráficos para identificar aqueles 4, né? Então eu tenho assim, ó, o gráfico 1, eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Então eu tenho o gráfico de uma mistura comum. No gráfico 2, eu tenho os 2 pontos, o ponto de fusão e o ponto de ebulição constantes. É o gráfico de uma substância. A gente já comentou bastante sobre isso aí, né? Nesse terceiro gráfico, eu tenho apenas o ponto de ebulição constante. Quando tem apenas o ponto de ebulição constante, eu tenho uma mistura azeotrópica. E quando tem apenas o ponto de fusão constante, eu tenho uma mistura eutética. Certo? Então temos a resposta ali. Ó, olha que figura é essa. A figura tradicional, né? Muito usada no laboratório, a destilação simples, certo? Mas nessa destilação simples ele quer saber o nome dos aparelhos, do 1, do 2, do 3, do 4. O 1 aqui é o condensador, o 2 é o balão de destilação ou balão de saída lateral, ele tem 2 nomes. O 3 é o bico de Bunsen. E esse 4 aqui, ó, que é o nosso Erlenmeyer, tá? Então tá aí a nossa opção ali, a opção C. Nessa outra questão agora, ó, nós temos aqui, só para contar fase, contar componentes, dizer do sistema, que sistema que é. Bom, a gente batendo o olho aqui, ó, a gente já está vendo que é um sistema heterogêneo. Vamos colocar ali, ó. É um sistema heterogêneo, porque eu estou vendo fase sólida e fase líquida. Ele quer saber quantas fases. O número de fases que eu vou ter ali vai ser 3. Certo? E o número de componentes também são 3. Açúcar, álcool e água, 3. No segundo sistema, eu já estou vendo ali que o sistema é heterogêneo. Fases. Bom, fase é cada uma que eu vejo. Como tem aqui uma pedra de granito, a pedra de granito já tem 3 fases. E mais a fases água com sal. Então, eu vou ter um total de 4 fases. Componentes, o granito tem 3 componentes.
mais o sal, mais os 5 componentes.